Vamos continuar nossa aula de estatística, vamos falar sobre o teste de hipótese. O teste de hipótese é um método para verificar se os dados são compatíveis com alguma hipótese, podendo muitas vezes sugerir a não validade de uma hipótese. O teste de hipótese é um procedimento estatístico baseado na análise da amostra, de uma amostra, através da teoria da probabilidade, usado para avaliar determinados parâmetros que são desconhecidos numa população. A expressão teste de significância foi criada por Ronald Fisher. O teste de hipótese ele pode ser paramétrico ou não paramétrico. Os testes paramétricos são baseados em parâmetros da amostra, por exemplo, média e desvio padrão. O uso tanto de testes paramétricos como não paramétricos está condicionado à dimensão da amostra e à respectiva distribuição da variável de estudo. Bom, existem duas situações que você vai ver nos concursos públicos. Você pode ter uma distribuição normal ou a distribuição do tipo T, quando o tamanho da amostra é muito pequeno. Então vamos relembrar essa ideia. No teste de hipótese, caso o tamanho da amostra n seja maior que 30, utilizaremos o parâmetro, a estatística z. A estatística z, ou seja, uma distribuição normal. Essa estatística z, ela será calculada através da seguinte expressão. Lembrando que a média é igual a μ mais ou menos z sigma, o sigma x sobre raiz de n. Se você daí retirar o z, o valor de z vai ficar, z será igual a x barra menos, mais ou menos, no caso aqui menos, né, vai ficar menos x barra menos μ dividido por sigma sobre raiz de n, que é o chamado erro padrão. Bom, agora existe uma outra hipótese, quando a média é menor do que 30. Média não, o tamanho da amostra é menor do que 30. Então vamos apagar isso aqui e vamos ver o segundo caso. Quando o tamanho da amostra é menor do que 30, a estatística de teste, será a distribuição T, o valor T. No caso do valor T, essa estatística T será calculada como x barra menos a média dividido por Sx sobre raiz de n. Bom, no caso do teste de hipótese, temos duas hipóteses. Uma é chamada de hipótese nula e a outra hipótese alternativa. A hipótese nula é o que é afirmado. A hipótese alternativa é o que o investigador quer verificar. Por exemplo, vamos supor que é alegado que a média de uma determinada variável aleatória assume o valor 40. Bom, a hipótese alternativa, isso é o que é alegado. A hipótese alternativa é dizer que essa média é diferente de 40. Temos que utilizar também o nível de significância, que é a probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando ela é efetivamente verdadeira. Esse nível de significância, normalmente nas provas, é utilizado 5%, é o mais comum nas questões de prova de concurso. Esse teste que é feito, considerando a média 40 ou a média diferente de 40 como hipótese alternativa, hipótese nula, média 40. Hipótese alternativa, média diferente de 40. É um teste bilateral, porque eu tenho aqui a região que atende à hipótese nula, a média ser 40. Aceita H0 dentro de um intervalo de confiança. Fora dele, que é justamente a significância, o alfa 5%, no caso aqui vai ficar 2,5, é alfa sobre 2, que o teste é bilateral. Essa região aqui será o alfa sobre 2, que dá 2,5% para obter no total 5%. É a região onde rejeita o H0, a hipótese nula, aceita-se, obviamente, o H1, que é a hipótese alternativa. Então eu posso ter essa situação de teste bilateral, mas o teste também pode ser unilateral. Bom, o teste unilateral, ele acontece na seguinte situação. Quando
o H0, por exemplo, é alegar que a média, o valor afirmado, a média é 40. E a hipótese alternativa é essa média ser maior ou menor que 40. Vamos supor que ela seja maior que 40, com nível de significância de 5%. Neste caso, o teste é unilateral, porque o que me interessa é provar que a média supera o valor 40. Então, esta região, alfa, vai ser igual a 5%, e é a região onde aceita-se, ou rejeita H0, aceita H1. Se o valor for abaixo desse parâmetro, eu vou ter aceita H0. Acima desse parâmetro, Z ou T, pode ser o parâmetro Z ou T de teste, aí eu vou ter a região do rejeita H0. Bom, gente, é claro que você só vai entender isto fazendo questões. Vamos fazer questões, mas antes vamos ver ainda um pouco de teoria sobre o assunto. Existem dois tipos de erro no teste de hipótese, o erro de tipo 1 e o erro de tipo 2. O erro de tipo 1, ele acontece quando você tem o H0 verdadeiro, mas você o rejeita. É chamado de erro de tipo 1. Se o H0 é verdadeiro, então você deveria aceitá-lo, mas se você rejeita, então você cometeu um erro tipo 1. Significa rejeitar H0 sendo H0 verdadeiro. Bom, existe o erro de tipo 2. O erro de tipo 2. O erro de tipo 2 acontece quando o H0 é falso e você não rejeitou, você aceitou. Então, você aceitou o H0, sendo o H0 falso. Então, se classifica os erros de duas maneiras, o erro de tipo 1 e o erro de tipo 2. Observe a questão. O nível de significância de um teste de hipótese é a probabilidade de... O que significa o nível de significância? Bom, mostrei a vocês anteriormente que o nível de significância corresponde a essas probabilidades de extremos da cauda, que pode ser unilateral ou bilateral. Este é o nível de significância. Alfa sobre 2, alfa sobre 2. Essa região aqui, ela é justamente a região onde se rejeita H0. Entre essas duas regiões, eu tenho a região de aceitar a hipótese nula. Então, essas regiões do nível de significância são regiões onde se rejeita H0. Então, a resposta é rejeita H0. Não rejeita? Rejeita H0. Rejeita H0 quando ele não é verdadeiro? Bom, se você rejeita quando ele não é verdadeiro, então você tomou a decisão correta. Então, o nível de significância é definido como a região, a probabilidade de você rejeitar H0 quando H0 é verdadeiro. Isso é conhecido como nível de significância. Então, guarde essa ideia que é muito importante na parte de estatística, essa definição. O nível de significância representa a probabilidade de rejeitar H0 quando H0 é verdadeiro, que isto aqui representa o erro de tipo 1. Bom, está aí o nosso gabarito, e essas são regiões, são essas probabilidades aqui, deste gráfico. Vamos a outra definição que é importante, é o poder do teste. Em um teste de hipótese estatístico sobre um parâmetro, define-se o poder do teste como o que é o poder de um teste. Em teste de hipótese, o poder de teste é definido da seguinte maneira: é a probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando a hipótese nula é falsa. Rejeitar a hipótese nula quando a hipótese nula é falsa significa não cometer o erro de tipo 2. Você tem aí o chamado, está relacionado ao erro de tipo 2. Você rejeitar a hipótese nula, você rejeita a hipótese nula quando ela é falsa. Então, isso é conhecido como poder do teste. Então, é importante que você guarde essas ideias, muito importante, isso aparece de forma teórica, foram questões de prova de concurso,
e eu coloquei para que você possa memorizar isto, o nível de significância e o chamado poder do teste. Bom, para poder reforçar a ideia, é importante que você guarde o seguinte conceito, que o poder do teste tem como objetivo conhecer o teste, conhecer o quanto o teste de hipótese controla o erro de tipo 2, ou qual a probabilidade de rejeitar a hipótese nula se realmente for falsa. Então, o poder do teste está relacionado ao erro de tipo 2, enquanto o nível de significância está relacionado ao erro de tipo 1. O poder de um teste de hipótese tende a diminuir à medida que o nível de significância decresce. Quando o nível de significância decresce, então o poder do teste tende a diminuir. Bom, vamos ver agora, a partir de agora, exemplo de análise, de teste de hipótese. Dois exemplos que já apareceram em concurso público para você entender como é que é feito o teste de hipótese e a análise, se aceita a hipótese nula ou rejeita a hipótese nula. Quando se diz que rejeita a hipótese nula, significa automaticamente aceitar a hipótese alternativa H1. Bom, vamos começar. Olha só nosso exemplo. Sejam as seguintes hipóteses estatísticas sobre a média de uma variável x em uma população. A hipótese nula é a média ser igual a 100. H0, média ser igual a 100. A hipótese alternativa é o H1, é a média ser diferente de 100. Significa que esse teste é bilateral. Para testar a hipótese, coletou-se uma amostra aleatória de 16 elementos. Significa que o N é igual a 16. Então eu vou utilizar a distribuição T, porque o tamanho da amostra é menor do que 30. A média amostral foi 110, o valor obtido, 110. E erro padrão, o erro padrão, que é igual a Sx sobre raiz de N, igual a 4. Bom, deseja-se que o teste tenha significância de 1%. Alfa igual a 1%. Bom, só que eu vou ter que utilizar o alfa sobre 2, né? Mas de qualquer forma, alfa 1%. Acarretando um valor crítico para a estatística T de 15 graus de liberdade, porque temos 16 menos 1 é o grau de liberdade. Então fica 15. O valor de T de tabela para grau de liberdade N menos 1 igual a 15, 16 menos 1, 15. O T de tabela já foi dado. É igual a 3. Bom, então vamos verificar se aceita ou rejeita H0. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que verificar. Vamos verificar na nossa distribuição. Se o valor de T de teste é 3, então o intervalo de confiança fica de mais ou menos 3. Esse é o intervalo de confiança, o valor, a região onde eu aceito H0, que a média é 100. Se o T de teste estiver dentro desse intervalo, significa que eu devo aceitar H0. Se o T de teste estiver fora desse intervalo, eu devo rejeitar H0 e aceitar a hipótese alternativa. Então vamos ver o T de teste. O T de teste é calculado como x barra menos a média dividido por erro padrão, que é o Sx sobre raiz de N. Logo, o T de teste será, a questão deu que a média é 110. E o valor alegado populacional era 100, é a hipótese nula. Bom, o Sx sobre raiz de N é o erro padrão, que foi dado como 4. Logo, o T de teste é igual a 110 menos 100, 10 dividido por 4, 2,5. O valor 2,5 ele está dentro dessa região, 2,5. Positivo, né? Não negativo. Então vamos utilizar aqui o valor 2,5 positivo. De qualquer forma, 2,5 positivo, ele está dentro da região de aceitar H0. Logo, com base nas informações, o valor da estatística de teste e a decisão serão 2,5 e aceitar a hipótese nula. Pronto, pare aí o vídeo, né? Faça suas anotações. E vamos continuar. Pronto,
tudo ok. Claro que não é bem simples assim, né? Tem que voltar, rever, fazer as questões para poder você memorizar todas essas ideias. Vamos continuar, vamos fazer mais uma questão aí para você entender como é que funciona o teste de hipótese. A Associação dos Proprietários de Indústrias Metalúrgicas está muito preocupada com o tempo perdido com acidente de trabalho, cuja média dos últimos tempos tem sido na ordem de 60 horas homem por ano e desvio 20 horas homem por ano. Tentou-se um programa de prevenção de acidentes, após o qual foi tomada uma amostra de 9 indústrias, N igual a 9, e medido o número de horas homem perdido por acidentes, que foi de 50 horas. Então, aqui eu tenho uma média obtida das amostras, das 9 amostras. Temos aqui o desvio padrão amostral e o valor que é a média esperada, que é o H0. A hipótese de que a média é 60. Bom, julgue no nível de significância alfa de 5% que há evidência de melhoria. Bom, haver evidência de melhoria significa uma hipótese alternativa de que a média ela é menor do que 60. Então vamos verificar, esse teste é um teste unilateral. O teste não é bilateral. Eu tenho que utilizar, como o tamanho da amostra é 9, então eu vou utilizar o T de tabela. Para grau de liberdade 8, que é N-1, e o alfa igual a 5%, que é 0,05, unilateral, não bilateral. Então, consultando a tabela, 0,05 unilateral com 8 graus de liberdade, eu tenho o valor 1,86. Esse é o valor de tabela, 1,86. O T de tabela, ele vai ser igual, T igual a 1,86. Bom, minha gente, então vamos fazer o cálculo do T de teste e comparar. O T de teste será calculado como x barra menos o valor alegado, dividido por SX sobre raiz de N. O valor obtido foi 50, o valor alegado é 60, sobre SX, o valor foi 20, dividido por raiz de 9. Resultado, menos 10 dividido por 20 sobre 3, raiz de 9, 3. Inverte, 3 vai multiplicar o 10, vai ficar 30 sobre 20. E o resultado disso é menos 1,5. Bom, olha só, o nosso teste é um teste unilateral, onde o valor alegado é este, só que é negativo, né? 1,86, o valor negativo. Abaixo disso, eu aceito a hipótese, aceita-se, isso aqui é o alfa de alfa, esse valor aqui, essa região, representa o nosso alfa de 5% e a região onde rejeita H0. Essa região é a região onde rejeita H0. A região acima deste valor é a região de aceita H0, que a média é 60 e não houve nenhuma melhoria. Como o valor menos 1,5 está dentro dessa região, menos 1,5, então aceita-se H0, que é a hipótese que não houve melhoria, porque a média continua a ser 60. Houve melhoria. Por quê? Porque o fato de obter o valor 50 não elimina que a média é 60. Ainda está dentro do intervalo de confiança. Então não houve melhoria porque a hipótese nula foi aceita de que a média continua a ser 60. Pronto, todos conseguirem acompanhar, então para aí o vídeo, né, faz as suas anotações e vamos ficando por aqui. Aqui a gente encerra essa nossa videoaula sobre teste da hipótese.